Amigos do canal da História, a gente sabe que a história das escravidões tem inúmeros talentos e gerações que vêm se sucedendo, se especializando no tema. Mas ninguém melhor do que o Flávio dos Santos Gomes para falar desse assunto aqui hoje conosco. Não perca no nosso Clube da História, se inscreva, dê o seu like e deixe o seu comentário sobre esse bate-papo com essa sumidade, essa figura brilhante, luminosa, que é o Flávio dos Santos Gomes. Amigos do Clube da História, hoje eu estou aqui com uma sumidade, um cara assim que eu reverencio, um puta professor, uma pessoa maravilhosa, generosa, bacana, sorridente, só tá de barba branca. Eu conheci, era um garotão, aliás, conheci numa situação adorável, conheci uma voz, liguei pro Pará, Flávio estava lá, o pessoal da UFRJ queria que eu fosse para lá, eu tinha saído da USP, e eu tive um problema de saúde, fiz questão de ligar para o Flávio, porque eu vinha de uma casa onde essas questões de concurso eram muito espinhosas, para dizer, olha, cara, vai que a bola é tua, concurso é teu, e ele se transformou no melhor professor que a UFRJ poderia ter, um especialista em escravidões, né? Eu quando vejo o livro assim, História da Escravidão no Brasil, já digo, já começou errado, não fez o curso com o Flávio, né? Flávio dos Santos Gomes, gente, eu não vou me alongar muito, uma carreira absolutamente magnífica, o UERJ, o FRJ, doutorado em Campinas, professor no Pará, vários prêmios, 2 vezes Arquivo Nacional, Fundação Cultural Brasil-Portugal, 2 vezes Casa delas Américas, uma beleza de um prêmio Guggenheim, professor visitante em Nova York e prêmio Jabuti com esse livro, o meu tá todo marcadinho, ó. Uso pra caramba, prêmio Jabuti do nosso querido Flávio, enfim, um craque ligado a centros de pesquisas no mundo inteiro, estudando sociedades coloniais e pós-coloniais. Flávio, querido, aquela pergunta inicial, como é que você chegou na história? Como é que foi a conversão? Foi uma unção? Apareceu? O que aconteceu? Olha, bom, primeiro eu queria super agradecer estar aqui nesse espaço, né? Estou tomando conhecimento agora. Para mim é uma honra estar nesse espaço aqui, né? Pelo convite generoso seu, Mary, que é uma historiadora referência da minha geração, né? A gente fica querendo esconder todos nós as idades, mas a idade acadêmica às vezes é diferente da idade geracional. Então a minha geração tem você e outros historiadores como os mais antigos, referências, isso é muito bom. Eu te agradeço muito, para mim também é muito a honra aqui, estou muito feliz. Essa história é uma barato, que é uma história longa, de como eu fui me transformar em historiador. Os meus primeiros vestibulares foram para educação física, foi para a história. Eu fiquei um tempo no exército, né? Fiquei um tempo no exército e minha geração a gente queria ir para o exército, não tinha coisa com ideologia e tal, era mais a questão mesmo, parte física e tal. Eu me lembro que na época que eu estava no exército, quem era militar, né, na mesma época minha e tal, na unidade, era o Robson Caetano, esse cara que é um artista e tal. E aí eu e tentei vestibular para educação física e eu não tive sucesso. Eu tive que fazer 5 vestibulares para entrar na universidade, que eu não conseguia entrar. Acabei entrando até para uma universidade privada, que é no subúrbio do Rio de Janeiro, a SUAM, e de lá eu fiz prova para Santa Úrsula, e só depois eu fui para o UERJ. Nesse meio tempo eu fazia vestibular todo ano e acabei também entrando em Ciências Sociais para a UFRJ. Então foi um caminho assim. Eu tenho uma irmã que é acadêmica e ela sempre gostava. Eu lembro que ela gostava mais de filosofia, né? Ela lia Nietzsche, lia essas coisas e tal, mas eu sempre tive a influência dessa minha irmã, que é uma acadêmica, me influencia até hoje. E eu li os livros de história, eu lembro de ter lido lá Clóvis Moura, na biblioteca dela, era jovem. E ela chegou a colocar, até por conta do fracasso no vestibular, ela chegou a colocar, a gente tem uma diferença de 1 ano de idade, ela é mais velha, ela chegou a colocar 4, 5 anos de diferença. Ou seja, quando eu estou entrando na graduação, ela já está no mestrado. E aí, depois que eu entrei na história, né, como diria, tem uma entrevista do Zeca Pagodinho, que alguém pergunta como é que foi a primeira vez que ele foi no pagode, aí ele diz. Aí, quando ele explica, a primeira vez ele fala, aí a minha vida nunca mais teve sossego, porque aí eu comecei
depois de tantas tentativas para entrar para a história, eu comecei aí mesmo, né? Eu considero 86 o primeiro ano de graduação nas universidades públicas, e aí eu tive uma oportunidade ímpar, numa época muito antiga, que as bolsas de iniciação científica eram, na verdade, o projeto era do aluno e o professor era só o fiador. Hoje não, as bolsas estão, que eu acho interessante, as bolsas estão totalmente conectadas, articuladas ao projeto do professor. Antigamente, não. Antigamente, você podia estudar qualquer coisa e ter o professor Flávio, a professora Vera como fiador. Ah, eu quero estudar, não sei o quê. É claro que o fiador tinha que estar próximo do tema para poder auxiliar melhor, mas isso não quer dizer nada. E aí eu fui orientando de um professor que eu devo muito a ele, um colega, Nilton de Abreu Pena, que era um cara especialista em república. E aí, logo no segundo ano de graduação, eu comecei com a bolsa de iniciação científica. Já trabalhava, sempre trabalhei desde os 14 anos, carteira assinada. Então, durante o tempo todo, né, 14 anos eu trabalhava no Globo, aí fui office boy, várias. Depois teve um projeto do Banco do Brasil que foi para dentro das universidades, dentro das escolas públicas, para recrutar jovens para serem menor aprendiz do Banco do Brasil na década de 70, e eu fui um dos primeiros, porque eu já trabalhava, a diretora logo falou, Flávio vai ser, acabei sendo uma espécie de cobaia, fui um dos primeiros a menor aprendiz do Banco do Brasil, um grande projeto que eles fizeram lá, vários depois fizeram. Então, e aí, lá tem que sair para o quartel, sair do quartel, continuei trabalhando, e aí, quando eu entrei para a faculdade, teve uma coincidência que vale a pena falar. É uma coincidência, é inimaginável. Eu, com tanta dificuldade de entrar na universidade pública, quando chegou em 86, eu me dei conta que eu estava em duas universidades públicas e podia fazer duas ao mesmo tempo. Parece surreal. Como? Eu tinha feito vestibular para ciências sociais, ora eu fazia, comecei fazendo para educação física, ora fazia para história, ora fazia para ciências sociais, e eu tinha feito prova de transferência da Santa Úrsula para a UF, eu não passei, para a UERJ eu passei, e para a FRJ eu passei, mas passei no vestibular para ciências sociais. E para trancar a universidade, você tinha que cursar o primeiro semestre. Aí eu trabalhava como office boy em Copacabana, numa loja de modas, aí falei com o patrão se ele permitia que eu tivesse um horário reduzido, tal. Combinei com ele, expliquei a ele que eu preciso trancar a universidade por 6 meses, a UFRJ era meu sonho, e fazer história só à noite, porque não tinha história na UFRJ. Aí ele topou isso em março. Quando chegou em abril, ele me demitiu. Bom, demitiu, tá demitido. Aí eu, sem emprego, eu tive que é, é, cursar, procurando emprego até meados do ano de 86, fazendo Ciências Sociais da FRJ, História na UERJ. E aí continuei procurando emprego, aqui ou lá, pegava um bico ali. Pô, tinha um amigo meu que tinha uns carros para lavar ali perto do aeroporto, a gente sempre lavava um carro ali, sempre tinha uma grana assim e tal. E aí aí eu apliquei no final do ano de 86, primeiro ano de graduação, para uma bolsa de iniciação científica. Olha como é que é importante o financiamento público, o apoio a estudantes. Aí eu ganhei a bolsa em 87. Aí, conclusão, eu tive a bolsa em 87 com bolsa, 88 com bolsa, 89 com bolsa, 3 anos de iniciação científica. E aí eu não fui fazer prova na FRJ de mestrado, porque naquela época, sei lá, era outra política, muitos de nós não passavam. Vários outros historiadores, prefiro não falar o nome aqui que você conhece, que era o meu colega, não passavam na prova de mestrado da FRJ. Ali eram deuses encantados que não permitiam que a gente chegasse, né, na história, né? Aí eu fui fazer na Unicamp. Na época tinha uma coisa da historiografia, fazer na Unicamp. Aí passei em primeiro lugar na Unicamp, na prova de pós-graduação, isso aí já estamos em 90. Acabei fazendo uma dissertação rápida, que foi o prêmio do Arquivo Nacional, fiz em 2 anos, fiz prova para o doutorado, passei também em primeiro lugar no doutorado. Quer dizer, eu gosto de falar isso, que são tempos diferentes. Há 5 anos tentando passar no vestibular, inclusive alguns colegas meus hoje foram meus professores na Santa UFS. Eu tenho para dizer que a Maria Paula, que é uma colega, que eu prezo muito, minha colega Maria Paula Araújo, minha colega na FRJ já há bastante tempo, sou professor da FRJ, dia 5 eu faço 26 anos como professor. Aquela história que você contou, são 26 anos como professor. Aí a Maria Paula foi professora da FRJ, então foi meio estranho, porque tantas tentativas, né? SUAN, que é a universidade que é hoje Unição, Santa Úrsula, transferência, e depois teve o concurso, eu tinha acabado de defender meu doutorado,
E aí vim para o UFRJ no concurso de 97, foi o ano que eu acabei defendendo meu doutorado, e estou lá desde 98, que faz agora 26 anos. Então, um pouco a história, caminhos tortuosos, enfim, mas tem alguma coisa que me deixava, que me linkava a história. Aí eu já começava, naquela época eu já começava a ir para o Arquivo Nacional, né? Muito, muito Arquivo Nacional. Então, tinha um senhor antigo lá, que todo mundo que pesquisa, você e outros conheceram, o professor Eliseu, famoso, e ele acabou ensinando muito aqueles que acreditavam que podia articular teoria com empiria, então eu tive uma formação. Quando eu cheguei na pós-graduação, eu já sabia tudo de arquivo, no bom sentido, tudo. A gente nunca sabe tudo de nada, mas eu já tinha uma formação sólida, não como alguém que na iniciação científica, porque era um outro modelo de iniciação científica. Você não atuava num projeto do professor, você atuava num projeto seu, e o CNPq acabou com isso acertadamente, porque muitas vezes ninguém entregava relatório, nada, nem o professor, era o fiador. O que é o fiador? O cara que só é chamado quando você não paga a conta. Aí o cara até diz, olha, ele nunca mais me procurou, não sei se ele casou, se mudou, parou e tal. Aí o CNPq faz esse movimento agora de conectar o projeto do professor, mas nos anos 80, na primeira metade, não era assim, era diferente. Pois é, Flávio, mas de qualquer maneira, quer dizer, estava estampado que seria um talento, né? Porque com tantas adversidades, eu acho que foi formidável esse seu depoimento, porque com tantas adversidades, e você foi atraído, e foi achando os documentos, e foi convivendo com eles, e sabendo ouvir os mortos. Quer dizer, é uma carreira absolutamente brilhante, para dizer no mínimo, e todos nós, eu acho que reconhecemos. Eu digo sempre, o Brasil tem grandes historiadores das escravidões, mas você certamente está naquele grupozinho que está lá em cima da mais alta pirâmide. Agora, você teve também, eu acho isso muito bacana, nessa sucessão de sucessos que você foi tendo, e vamos lá e vem cá, como se diz aqui no interior, quer dizer, isso tudo pode ter tido muito acaso, mas a verdade é que foi o seu talento, e é o seu talento que construiu essa carreira belíssima. Agora, você não só acumulou prêmios, mas você é uma espécie de viajante da história, porque você sai do Rio de Janeiro, você vai para Campinas, você vai para São Paulo, você vai para o Pará, quer dizer, é um outro Brasil. É um outro Brasil. Eu que viajo muito esse Brasil e aceito convites nos lugares mais longínquos, e eu acho isso um grande desafio para a gente poder pensar os Brasis, não é só escravidões, são Brasis, são países dentro de um país continental. Depois você foi para os Estados Unidos, para Nova York, ter uma experiência importantíssima. Quer dizer, como é que você viveu tudo isso e como é que essa paixão, essa facilidade com os arquivos foi trazendo novidades para você? Onde é que você achou os arquivos mais interessantes, ou talvez os documentos mais interessantes? Como é que você foi trabalhando a sua carreira nesses diferentes lugares? Já entendemos que o pós foi até Campinas. E daí para frente, né? Como é que foi Nova York, por exemplo? Bom, Nova York, na verdade, eu fiquei muito pouco tempo em Nova York, né? Eu fiquei lá praticamente 2 meses em Nova York, porque era para ficar com uma bolsa maior, mas tinha alguns detalhes de natureza familiar. O apartamento que Enaú cedia não tinha uma garantia de um tempo, tinha que levar filhos, então é uma experiência no sentido de tempo, foi importantíssima, foi em 2014, passei a Copa do Mundo lá, tendo que explicar aos americanos por que eu ia torcer para a Alemanha e não para a Argentina, porque o final da Copa do Mundo foi Alemanha e Argentina, depois de 7-1, né? Eu tinha que explicar, todo mundo nos Estados Unidos torcendo para a Argentina, óbvio. E aí eu falava para eles, com o meu inglês muito limitado, que eles não encontrariam nenhum brasileiro torcendo para a Argentina, que hipótese alguma, né? Ah, mas é América? Não interessa, eu torcer para a Alemanha. Talvez hoje a gente pensasse diferente. Mas eu fui para o Pará, ainda antes de terminar o doutorado, tinha um projeto da Universidade Federal do Pará, um projeto meio informal, de liberar os seus professores para fazer pós-graduação, e atrair professores, e nem sempre eles atraíram doutores. Então foi uma geração, inclusive ex-alunos seus, quer dizer, eu fui um dos primeiros aí, mas depois foi o Henrique Espada, foi o Rafael Chaboleiron, que foi seu aluno, foi a Magda Risse, que ficou lá, né? Foi uma galera, foi o Carlos Eugênio, foi o Leonardo Afonso, que é da PUC, todos foram para. Só que e alguns ficaram, ficaram por questões familiares, né? A Magda ficou
constituiu família, Rafael foi, ficou, constituiu família. Eu fui e casei com uma moça, minha esposa, que até hoje é paraense, voltei para cá, e eu fui em 94, eu estava indo para o doutorado, ainda na metade do doutorado, meu projeto era de família escrava, acho que tem muito a ver com a minha experiência pessoal, porque eu sou descendente de uma comunidade negra em Campos de Goytacazes, que eles são todos descendentes dos escravos do Mosteiro de São Bento. Então esse foi meu projeto. Meu projeto foi fazer isso. E eu nunca fiz esse livro, né? Depois eu defini que esse livro só seria feito quando eu tivesse, agora eu já estou, né, bem mais velho, porque eu estaria fazendo um livro menos no sentido empírico, historiador, mas uma dimensão mais de fabulação, uma coisa mais assim, já que eu contaria a história da minha família, que eu consegui localizar desde 1742. Então eu mudei completamente o tema quando eu fui para o Pará e comecei a fazer pesquisa no arquivo, que era fantástico, né? Tinha muito arquivo lá. Aí é interessante, dois personagens que você falou que entrevistou, né? O meu concurso, eu fiz o concurso em 94 com o Décio Guzmán, que você me entrevistou, meu colega no Pará, generoso, amigo. Eram duas vagas, ele passou inclusive em primeiro lugar. Ele recém-formado, estava só com a graduação, ainda ia se candidatar ao mestrado, e eu já estava na metade do doutorado. E eu vi também, que você parece que você entrevistou, eu vi a chegada, por acaso, do Sérgio Gruzinski do Pará. Eu lembro direitinho que o Rafael falou que tinha um professor francês, que tinha um projeto, que tinha uma passagem da Varig. Várias pessoas fizeram isso, que a Varig tinha financiamento que se você passasse em 3 cidades diferentes, a passagem era mais barata vindo de fora do Brasil. Eu lembro que eu recebi, inclusive, outras pessoas. Emanuele, que é uma professora dos Estados Unidos, veio também. E ele quis conhecer o Pará. Interessante, porque o Sérgio se apaixonou pelo Pará, fez um livro cuja entrada é no Pará e toda a história mais pessoal que a gente sabe dele lá. Aí eu fui Pará, fiquei no Pará, cheguei lá em 94, né? Fiquei em 94, 95, 96 e 97, quando eu fiz, aí terminei, atrasei o doutorado um pouco, mas consegui fazer em 3 anos e meio. Eu fiz as minhas 2 formações muito rápidas, né? O mestrado em 2 anos e mesmo o doutorado em 3 anos e meio. E aí troquei de tema, porque eu já trabalhava com quilombo no mestrado, encontrei coisas fabulosas, é uma coisa que você também queria que eu falasse. Aí vi de perto as comunidades remanescentes de quilombo, porque no Rio de Janeiro eu tinha uma experiência rural próximo da minha família, que mora até hoje, parte dela em Campos de Goytacazes, no interior, no distrito rural. Mas aí, na Amazônia, eu fui conhecer, né? Então também tenho muito orgulho de ter uma geração hoje. A gente brinca até de netos, né? Você já deve ter uma geração de bisnetos acadêmicos, ou seja, quem foram alunos dos teus netos. A gente fala de. Aí não tem nada a ver geracional, é quem foi aluno, teu aluno, teu aluno, teu aluno. Então hoje já tem uma geração de netos, ou seja, gente que foi aluna dos meus alunos em Belém do Pará. Aí veio para o FRJ, e claro, o FRJ com outro quadro. Cheguei aqui em 98, concurso em 97, e aí fui para uma bolsa. Eu lembro até que você falava, Flávio, você tem que sair, você até brincava, vai para Paris e tal, dialoga, enfim. É legal, você tem bastante pesquisa, é legal você ter um espaço de interlocução para dialogar. Eu fui para Nova York, mas no Pará, fiz muita pesquisa na Guiana Francesa. Fiz muita pesquisa indo até a Guiana. Então eu conheço os arquivos, muita coisa que você me perguntou. Para nós, historiadores, né, dizer qual é o arquivo melhor não existe para nós. Porque, primeiro que você não mede a qualidade do arquivo pela fonte que você acha, porque todos os arquivos você acha a fonte. Inclusive, não achar fonte no arquivo é um indício interessantíssimo. Né? Já é uma fonte, não achar a fonte que você está procurando. Porque significa que ela está com outro tipo de quê? De entrada burocrática, de organização. É claro que o Arquivo do Pará é muito bom, o Arquivo Nacional é a casa nossa, todos nós, você inclusive trabalhou lá, nós, historiadores, e eu conheço, olha, eu conheço de pesquisar, tá? Eu conheço muitos, mas muitos arquivos do Brasil mesmo, de pesquisar uma boa temporada. Por exemplo, um arquivo que eu não conheço, vou falar pelos que eu não conheço, eu pesquisei. Eu não conheço o Arquivo de Minas, que você conhece. O Arquivo Público Mineiro eu não conheço, mas eu conheço o Arquivo Público da Bahia, o Arquivo do Espírito Santo, que eu estou pesquisando agora, São Paulo, que eu estou agora direto, Rio de Janeiro todos, enfim, Pernambuco eu já fui, Maranhão eu conheço bastante, porque uma parte da minha tese foi sobre Maranhão, que eram regiões de fronteira. Então, e aí é mais barato, porque tem toda uma lógica da documentação, da organização. Hoje,
Alguns arquivos, você sabe, foram até maltratados com A, com L e com U, no sentido de que houve uma intervenção arquivística desastrosa no arquivo, tentando separar uma documentação que, embora tivesse naturezas formais diferentes, elas vinham integradas. E os arquivistas tentando separar a documentação. Essa aqui é só da chefia de polícia do município tal. Essa aqui é só do chefe de polícia. Essa aqui é só do presidente de província. Mas estava integrado muitas das vezes. Aparecia. Então, tem um material incrível. O Arquivo Nacional conserta uma parte boa, mas os arquivos que a gente sabe, os arquivos regionais, embora essa palavra seja horrorosa, regionais, que supõe-se que tem uma dimensão nacional, numa regional, tem material incrível, inclusive colonial, que é a parte que você é uma parte que você é uma referência de história do Brasil colonial, embora você também faça muita pesquisa sobre século XIX e mais, né? Então eu comecei mais com o século XIX, tive que recuar para o século XVIII por causa dos quilombos. Os quilombos me levaram para trás, mas eu me sinto mais à vontade do ponto de vista da documentação, da historiografia, das grandes tópicas, eu me sinto mais à vontade no 19, né? Até porque a bibliografia do 18, o período 18 não colonial, é riquíssima, muito ampla. A gente até brinca, né? Porque tem lugares e casas que só pesquisam o 18, só pesquisa a colônia a partir do 18, né? Você tem, né, a primeira metade do 18, você tem o 17, você tem o 16. E aí tem Portugal, né, Flávio? Aí tem Portugal também para ir, tem Espanha, tem a França. É um momento em que o Brasil, exatamente na sua condição portuguesa, vai conversar com a Europa, vai conversar com a África. Então tem realmente muita coisa para ver, não tenho qualquer dúvida disso. E me conta, você estava falando... Em Portugal, já fiz pesquisa. Em Portugal, eu fiz pesquisa também, fiz pesquisa de Palmares em Portugal, e já tive também na Espanha. Eu diria que essa minha geração de amigos queridos, Ronaldo, Laura, Renato, Fernando Londonho, Lana, enfim, era um grupinho tão legal lá na USP. Todo mundo foi para Portugal. Acho que ali foi a primeira vez que os brazucas puseram o pé para fora, né? Para entrar nos arquivos, os tambores muito batidos pela própria Anita Novinsky, que foi professora de muitos de nós, que conhecia bem os arquivos da Inquisição. Foi um momento também de uma historiografia que se abria para essas questões de corpo, família, obviamente não era só a questão da Inquisição. Então foi uma experiência realmente muito bacana. Eu acho que ali os brasileiros deram um baile, saindo curiosos. Fizeram escola. Foi muito bacana, e foi também uma experiência muito bacana, eu digo, né? De grupo, né? Um grupo no momento, numa historiografia que acabou frutificando. E só a respeito dessa sua história de família, o Flávio, você sabe que hoje está na maior moda na França o que eles chamam de essas espécies de autobiografias. Não é mais aquela história, aquela memória pessoal, como foi feito os ensaios de ego-história, né? Agora está muito na moda os historiadores contarem a sua própria história, contando a história do seu entorno. Até o 4º volume do Histórias da Gente Brasileira, que trata também da Revolução ou do golpe de 64, eu digo que foi revolução para um grupo que, graças a Deus, conseguimos varrer agora com as eleições, e foi golpe para muitos brasileiros, né? Eu conto que eu tinha 11 anos, né, que eu voltei para casa do colégio para brincar de boneca, mas que um terrorista, um guerrilheiro conhecido, ele era, na época, o masculino de bandeirante era o escoteiro. Ele era escoteiro, então ele foi lá cumprir a sua missão de escoteiro. Então, que tem os destinos nessas horas, né, que tem aí uma moldura histórica. Então, faça, sim, esse livro sobre a sua família, porque isso aí vai ser um arraso. Isso aí eu acho que vou ficar feliz de poder abrir mais um dos seus livros, porque isso aí é uma coisa que esposa, eu diria, uma tendência que está em alta ali na França, que nos inspirou e continua inspirando. E, Flávio, e as
e as mudanças dentro da universidade? Quer dizer, nós vimos que essa geração de historiadores que começa realmente com a sua geração vai se debruçar sobre a questão das escravidões, como você sempre muito bem disse, né? Nós temos aí linhas de pesquisa, estou pensando aqui no João José Reis, que foi seu parceiro também em alguns livros, né? E eu me lembro também de um evento com o João José muito divertido, nós saindo de um prêmio Odebrecht, fomos ser júris do prêmio Odebrecht um dia antes da Polícia Federal baixar no Odebrecht. Saímos do Odebrecht, os dois muito contentes, muito risonhos, né? O João José me cobrando por não trabalhar com escravidão, e no dia seguinte acabou o prêmio, não sei nem se o livro foi editado, porque acabou o Odebrecht, foi uma coisa realmente horrorosa. Na época ele me cobrava muito por não trabalhar também com a questão de escravidão. Foi uma geração. Eu acho isso espetacular, como a nossa historiografia também é feita de gerações. E eu pergunto a você qual o impacto que esses estudos todos, né, pós-coloniais, escravidões no plural, têm trazido para dentro da universidade brasileira. Como é que você está vivendo isso? Se nós temos alguma coisa semelhante ao wokismo nas universidades brasileiras, essa semana teve uma notícia horrorosa nos jornais, né, aquele Ron DeSantis tentando proibir os Afro-American Studies na Flórida, quer dizer, realmente é a direita na sua exponencial burrice, né? Então, como é que estão esses estudos dentro da universidade? Como é que isso está sendo levado? Como é que você está vendo isso? Olha, eu diria o seguinte, eu tenho escrito isso, que do ponto de vista dos estudos sobre escravidão, e a gente fala eu gosto do plural, embora a palavra seja horrível para a gente pronunciar, né? Escravidões. Parece que a gente está sempre falando alguma palavra errada no sentido da concordância, mas ela tem um sentido plural. Eu entendo, eu também uso escravidões, né, numa dimensão plural. Eu costumo, de maneira muito sumária, tenho dito isso em falas, até escrevi, que praticamente até os anos 70 no Brasil, até o final dos anos 60, havia estudos sobre escravidão no sentido genérico no Brasil, quase histórico. Então, muita gente, alguns menos, outros mais, Gilberto Freire, Caio Prado, os estudos culturalistas, Ramos e outros, falava de uma escravidão no Brasil, mas uma escravidão sem tempo e sem espaço. Aí o tempo e espaço aí é no sentido itálico, ou seja, no sentido mais apurado. Tempo e espaço é escravidão no Brasil. Mas que Brasil é esse? Você sabe como é diferente? O Brasil do final do 16, o Brasil ao longo do 17, o Brasil do 18 com as suas transformações, um Brasil com essa carga urbana do 19. E aí, mas é escravidão genérica. A partir do final dos anos 60, teve um impacto muito importante, que foi o debate sobre escravismo. Então, a gente passa do debate sobre escravidão para escravismo, e tem as obras fundamentais do Gorender, fora da academia, que chega à mesma conclusão dentro da academia do Ciro Flammarion Cardoso, e eles, em vida, chegaram à conclusão de que o Ciro é pioneiro. Embora o Gorender não tivesse entrado em contato com a obra do Ciro, chegaram à mesma questão teórica. É fundamental pensar a escravidão dentro do quê? De um modelo teórico, escravismo. Porém, e hoje a gente pode falar, talvez de maneira menos arrogante, né? Porque tem uma tendência geracional de ser um pouco arrogante com relação às gerações posteriores. Eu falo isso por mim mesmo, né? A gente chegava um momento que o arquivo resolvia tudo, que tudo feito antes era menor, que o que a gente trazia era novo. Há uma tendência, eu falo para os alunos, nós temos uma tendência geracional muito arrogante de sempre deixar de ver quem veio antes fez coisas muito interessantes, muito propositivas, foram abertos caminhos. Mas esses dois momentos, até 60 e outro escravismo, faltava o escravo, ou melhor, essa expressão que nós usamos agora, o escravizado. Faltava o escravizado. E aí foi uma historiografia importante no final dos anos 80, aí eu estou bebendo essa água, né, que você pega, é fácil identificar os livros, porque eram livros que estavam chegando para nós, historiadores da universidade, na segunda metade dos anos 60. Célia Marinha Azevedo, Onda Negra, Preto Branco, Sidney Chalou, Visões da Liberdade, Maria Helena Machado, Crime e Escravidão, é o mestrado dela, Lília Chivasti, no Retrato em Branco e Preto, né? Era o primeiro livro, eu estou lembrando, o Ronaldo Vaff tinha feito um livro muito interessante, Escravidão e Ideologia, de 86,
Tinha um livro mais antigo, com muita força, que era o livro da Lana Lage, né, de 81, que é a tese de 77, Rebeldia Negra, mas estava ali, do ponto de vista de um estudo acadêmico, estava meio ali, meio ave rara dentro dos estudos não acadêmicos importantes, que era do Décio Freitas, Clóvis Moura. Então, esse momento de redemocratização, ditadura, produziu uma geração para debater a escravidão muito importante, e que vai dar o quê? Não é nem na minha, é posterior à minha. É uma geração hoje muito forte, consolidada, muito melhor do que a minha geração. Acho que eu estou meio perdido ali, porque tem gente que é da minha idade, mas não estava na mesma época minha, que é essa geração de intelectuais negros hoje, que é uma geração fortíssima, altamente qualificada, com uma capacidade de produção, que está lançando esse debate com o protagonismo negro mesmo, ou seja, revisitando a história, não para deixar a história mais ou menos negra, porque nós não precisamos de uma história negra, nós precisamos não ter uma história que silencie a experiência negra. Até porque, se a gente defender uma história negra, nós teríamos que ter uma história branca. Eu até brinco, né? Só tem historiador negro no Brasil porque tem racismo. Porque se não tivesse racismo, bastava ter historiador. Então, eu sou um historiador negro carioca, mas você não é uma historiadora branca paulista ou de Brasília. Você é apenas uma historiadora, entendeu? Então, Flamínia Albuquerque, que eu considero uma das melhores historiadoras negra, é uma historiadora negra baiana porque tem racismo. Porque se não tivesse racismo, nós seríamos apenas, como somos, aliás, historiadores. Porque não existe uma antropóloga branca paulista. Entendeu? A Laura de Melo Souza não é uma historiadora branca paulista, ou a Lília Chivas, uma antropóloga branca paulista. São antropólogas, historiadoras, enfim. Então foi muito importante esse debate a redemocratização, a experiência, a entrada na universidade, Campina, USP, a UF, né? Também a URGS, também a UFMG, foram muito importantes de fomentar. Lembrar que até os anos 90, pós-graduação, era Rio de Janeiro, São Paulo e depois Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Não tinha pós-graduação em outros lugares. Hoje, os historiadores com altíssima qualidade estão fazendo seus doutorados na Federal do Maranhão, na Federal do Pará, que tem um programa altamente qualificado, enfim, entendeu? Ô Flávio, mesmo, nós poderíamos até dizer que essa cena, né, essa cena Rio-São Paulo, era uma cena artística, né, para tudo, para o cinema, para a música, quer dizer, se não fosse do Rio ou de São Paulo, estava fora da caixinha, né? Então houve, eu concordo com você. Diga. Não, tem até uma frase interessante, que foi uma frase sem querer do João Reis, que tem um livro que você conhece, que é historiadores brasileiros, só sobre entrevistas com historiadores brasileiros, feita pela Maria Burke, alguma coisa, eu não me lembro agora, que ela entrevistou o João Reis. Aí ela pergunta ao João Reis assim, você se formou em Salvador em meados dos anos 70, na Universidade Católica, e aí você foi para os Estados Unidos. Por que você não foi para a USP? Está lá a entrevista, está escrito. Sabe qual é a resposta do João? O João fala que não falou isso por maldade, mas está lá a resposta do João. Está escrito lá, nesse livro. Ele falou, bom, na minha época, está falando da década de 70, a USP era para quem era da USP. A USP era para quem era da USP. Exatamente, é verdade. Se você pensar o tema, a revolta dos malês, como um tema de doutorado na década de 70 da USP, era impensável em qualquer universidade. Porque era um tema menor. Você tinha que estudar o quê? O Conselho de Estado no Império. Estudar uma coisa maior. Agora, você estudar uma revolta, inclusive a revolta dos malês, dura 6 horas. Bom, o João fez uma carreira, talvez uma das mais brilhantes de historiadores brasileiros, com uma obra consolidada em cima do quê? De um evento no qual ele alarga, vê a dimensão africana, vê a dimensão do trabalho, dimensão ética e tudo mais. Então, essas mudanças, essa relação, essa conexão institucional, né, com contextos, que a gente sempre brinca, né, o contexto é um personagem para nós historiadores. A gente tem que estar sempre levando, né, é o produto quem escreveu, né, o produto, aquilo que é escrito, o produtor quem escreveu, mas as escolhas que a gente chama de teoria, os contextos.
quando aquilo aparece. Isso é importantíssimo, Flávio. Você está trazendo tudo isso aí, localizando para quem não está dentro daí. Eu digo sempre o Clube da História para todo mundo, quer dizer, não é necessariamente para professor nem para aluno. Então, muita gente que só conhece esses historiadores de nome, agora, graças a você, estão podendo localizar um pouco aí no mapa do tempo. Flávio, o nosso tempo está acabando. Eu queria falar com você num tema que está me intrigando muito. Você sabe que eu tenho muito contato lá fora, eu sou casada com estrangeiro, vou e venho, né? E tem uma frase do grande literato italiano, o Cláudio Magris, que eu adoro, que eu acho que cabe como uma luva para os historiadores. Ele diz que nomear é salvar, né? E eu acho que tem uma palavra que simplesmente desapareceu do nosso vocabulário, não está mais nos seminários, não está mais em sala de aula, não está mais nos livros, e essa palavra é mestiçagem. É óbvio que se a gente for para trás, a gente vai pensar sempre na mestiçagem como queria o Arthur Ramos, uma solução mais humana, uma solução científica, o Arthur Ramos, criador, inclusive, da expressão democracia racial, que muita gente erroneamente debita ao Gilberto Freire, que nunca falou em democracia racial. Mas a verdade é que esse tema está voltando, né? Não está voltando no Brasil, está voltando nos Estados Unidos, onde a questão do birracialismo, eles se intitulam, inclusive, biracial, está lá nos documentos, filhos de negros com brancos, brancos com negros, com índios americanos, com latino-americanos. Então, a mestiçagem nos Estados Unidos é um fato. A mestiçagem na Europa é um fato cada vez mais agudo. Essa semana mesmo ouvi uma entrevista muito interessante do David Diop, que é um intelectual ele é franco-senegalês, falando da importância desses estudos, né, que não fiquem visitando os antagonismos, mas procurem justamente conjugar as sensibilidades na análise de tudo que é cultural, vivências, trocas, hibridações. Como é que você vê essa possibilidade de nós voltarmos a trabalhar com mestiçagem no Brasil, que tem uma população, como sabemos, parda, muito importante. Eu odeio essa palavra, eu não sei quem é que inventou essa questão, né? Eu acho isso um equívoco horroroso. E pergunto a você como é que você acha que pode ficar o tema da mestiçagem, abandonando justamente esse critério de colorismo, de uma vida melhor, a mestiçagem é uma coisa bacana. Não, pensando realmente, como diz o Caetano Veloso, eu sou mestiço na música, na cozinha, na maneira de falar, na maneira de viver. Como é que você pensa isso? Bom, eu começo... Bom, a pergunta é fantástica, né? Não sei se eu vou conseguir ser tão sucinto na resposta, porque é uma reflexão para a gente, né? Não tem uma resposta. Embora eu não seja um historiador Foucaultiano, embora respeite as ideias do Foucault, eu começo brincando que as palavras não são as coisas, que é uma frase famosa, que é um título do livro do Foucault, que é o seguinte: não há dúvida que o Brasil tem a presença da mestiçagem. Resta saber qual é o país onde não houve mestiçagem, né? O problema é que o Brasil foi apresentado historicamente, desde a final do século XIX, com muita força no século XX, como uma experiência da mestiçagem. Na verdade, a mestiçagem virava um determinado olhar. E esse olhar era o olhar que eliminava a população negra. Eu digo para os meus alunos, o Pelé, que acabou de falecer, é tão mestiço quanto a Xuxa. É tão mestiço quanto a Xuxa. Todos nós somos mestiços. Mestiços de seres humanos. Todos nós somos mestiços. Não há dúvida nisso. Agora, como foi usado isso historicamente no Brasil? Tanto com a imigração, que você conhece bem, os debates já da segunda metade do século XIX, fundamentalmente com as escolhas das tópicas do nosso primeiro grande censo, em 1872. Você tem censos, por exemplo, para Cuba, que tem escravo branco, branco escravo. Mas tinha escravo branco? Não. Essa era uma categoria, era uma taxonomia, uma nomenclatura de cor que poderia ser associada à escravidão. Então, por isso que quando o Bernardo Guimarães faz a escravizaura, e hoje tem até uma discussão da origem étnica do Bernardo Guimarães, que talvez fosse alguém filho de africanos, de afrodescendentes, não era a Lucélia Santos, a escrava quase branca, que vai se transformar na personagem da novela. Era alguém que mestiço, como havia vários mestiços. Então, um certo cuidado é como, do ponto de vista acadêmico e intelectual, nós muitas vezes usamos essa categoria mestiçagem e
de alguma maneira, desidratamos ela, né? Usar uma expressão dos economistas, desidratamos ela como uma categoria, como taxonomia, sem muitas vezes dar conta como essa categoria, como essa nomenclatura foi usada justamente dentro de um debate intelectual, porque eram os intelectuais que se colocavam exatamente para o quê? Para simplesmente silenciar, eliminar a presença negra no Brasil, né? Eliminar. Você vê que os censos de 72 usou a categoria pardo, usou a categoria preto, usou a categoria branco. Não adianta a gente pensar que era hoje, a categoria acabou que era índia. Mas do ponto de vista das usanças sociais, se usava moreno, se usava cabra, se usava bode, se usava várias categorias, cafuz. Então tem uma série de categorias, inclusive essa dimensão da mestiçagem fez desaparecer, inclusive, um outro elemento, que é essa presença indígena, urbana, no nosso dia a dia. Porque onde é que está a presença indígena também? Né? Você pega o ministro, o ministro, o governador do Piauí, o Wellington Dias, ele é exatamente a imagem do ponto de vista que caricaturado, ou de alguma maneira um certo estigma, que pode ser favorável, desse indígena brasileiro hoje contemporâneo, que está, inclusive, nas margens das grandes cidades. Então, eu vejo com certo, não a perspectiva dos estudos que mergulhem sobre isso, mas eu vejo com uma certa preocupação o uso ahistórico da palavra mestiçagem. Por quê? Porque essa palavra já era usada na segunda metade do século XIX. Se é uma categoria, você até falou rapidamente uma parte dela, eu gosto aliás, tem uma imagem do Gilberto Freire fantástica, que é o equilíbrio de antagonismos, né? Ou o hibridismo. Eu acho que o hibridismo, do ponto de vista da cultura, do ponto de vista da própria presença, a Austrália, né, é apresentado também como um país mestiço. Brasil, qualquer lugar tem mestiçagem. Tem que saber onde é que não houve mestiçagem em áreas coloniais, em áreas africanas, em todos os lugares, em Cuba. Agora, tinham categorias extremamente estigmatizantes. Tinha no Brasil colônia, nos Estados Unidos, até pouco tempo, a categoria Brown ou a categoria Mistored, né, era usada. Eles não usam essa categoria, a categoria fortemente estigmatizada, Mistored, né, de mistura. Agora, que a mistura é óbvio, eu brinco com meus alunos. O Pelé é tão misturado quanto a Xuxa. Não tem uma gradação hoje laboratorial que vai dar um índice de mistura. Inclusive, esse debate sobre genes, eu acho horroroso. Por exemplo, já fui convidado inúmeras vezes para fazer um teste genético para saber qual é a origem africana minha. Eu nunca fui. Aí uma pessoa veio me provocou, falou assim, você não foi porque você tem medo que dê europeu? Não, eu tenho medo que dê zebra, elefante, macaco, dinossauro, porque só pode dar ser humano. Inclusive, os genes que estão achando, tem um banco de genes que estão achando banco de genes africano, que na experiência africana, no sentido de usar a palavra África, no sentido mais lato, nunca estiveram nas áreas de colonização. Tem gente descendente de gente que vem da região etíope, que não eram africanos para cá dessa geração. E teve um dado interessante. O neguinho da Beija-Flor, nesse banco de dados, foi dado como um sujeito mais próximo do que geneticamente aos europeus. Neguinho da Beija-Flor. E o seu Jorge foi dado como aquele mais próximo dos africanos da África Oriental. Pô, isso aí é loucura para nós, historiadores. Eu também o que é interessante. Também acho. Exatamente. O que é interessante para nós, isso ajudaria muito o debate da estática, é o seguinte, que as primeiras experiências de trabalho coloniais do século XVI, por exemplo, índios e africanos trabalhavam nas mesmas unidades produtivas, nas mesmas. É um livro didático que separa o índio, que fica numa unidade produtiva, e o africano vem para outra. E no século XIX, todos os lugares onde os imigrantes europeus, digamos assim, no sentido mais lato da expressão da categoria imigrantes europeus, vieram para o Brasil, havia experiência de escravidão africana. Né? No Sul, em Novo Hamburgo, tinha escravidão africana. Em São Leopoldo, escravidão africana. No Oeste Paulista, escravidão africana. Todos os lugares. Então, há uma mistura do mundo do trabalho, do mundo da cultura e, obviamente, étnica.
Agora, eu não acho, aí eu vou fazer uma brincadeira, João Paulo, eu não acho que a Camila, que mestiçagem tem que ser necessariamente a Camila Pitanga, que tem que ser, sabe? Porque você constrói um modelo de Nós mestiçagem, tem que, tem um como, modelo tem realmente o nome, né, nós temos que começar a pensar em alguma, quer dizer, eu não sei se substituir ou pensar melhor mestiçagens no plural, como pensamos escravidões no plural, Brasis no plural, mas nós temos que realmente começar a pensar nisso, porque o mundo globalizado está realmente, está todo mundo, é tudo, como é que é? Tudo misturado, é tudo, tem aquela expressão famosa, tudo junto e misturado. Nós estamos caminhando para tudo junto e misturado. Exatamente. Mas é bom a gente botar isso. Cuba e Brasil tiveram a maior percentual de população. Isso usando a categoria do passado. Maior índice de população de cor, categoria do passado. Livre durante a escravidão. Cuba e Brasil chegaram a ter, em algumas regiões, 70% da população livre era, abre aspas, população livre de cor. De cor. Que cor é essa? Como diziam os ingleses, são coloridos, né? Os ingleses adoravam falar em Brasis em coloridos. Acho que eles evitavam justamente, espertos que eram, pisar nos ovos. Flávio, infelizmente estamos chegando no final do nosso tempo. Olha, quero te agradecer horrores, muitíssimo obrigada. Está aqui para quem não conhece, Bíblia, obrigatório, e os outros livros dele, desde a Hidra dos Pântanos, tudo, eu tenho tudo aqui, mas não quis desmontar a biblioteca para mostrar para vocês. Flávio, muito obrigada, meu carinho, minha admiração profunda por você, e agora eu vou passar aqui a palavra para o Natan, para ele pedir para você fazer o que tem que fazer. Flávio, Flávio, se você quiser divulgar agora seu Facebook, Instagram, e-mail, onde compra o livro, o que quiser, agora é a hora, pode falar. Bom, eu não tenho Instagram, essas coisas de Facebook foram mais. Eu só entrei nesse modelo aí para acompanhar meus filhos e tal. Mas, enfim, os livros estão nos sites das editoras, né? Tem Jorge Zahar, Companhia das Letras. Eu tenho um livro, nós temos um livro, né? Mary também, né? Enfim, o Zévia, né? Editora, enfim, e pode ser encontrado, né? Nossos livros aí, os sites das editoras, enfim, Flávio Gomes, enfim. Parece que tem um outro jornalista com o mesmo nome, então às vezes o pessoal dizendo. Você é único, Flávio. Você é único, não vai ter igual. Tá bom, Flávio, super obrigada, querido. Olha, beijo carinhoso. Muito obrigada. Muito obrigado também. E espero te ver um dia. A gente só se vê de longe. Vamos sim. Tá? Dá um abraço gostoso. Tá, ok. Beijão, muito obrigado, querido. muito obrigado. Tchau.